Olá, galerinha! Vamos começar mais uma aula. O assunto agora é adolescência. Bom, então vamos começar falando sobre as características. A primeira característica delas é a aceitação. Muitos adolescentes passam por esse momento de mudança do comportamento e morfológico também, do corpo, estrutural. Parece um grande problema que é a questão da comparação. Então, só lembrando que DNA e gene são diferentes. Cada indivíduo é único. Seu corpo é seu jeito. É exclusivo. Você é exclusivo. Então, cada um tem a comparação do seu corpo, seu DNA. São heranças herdadas, geneticamente. Então, todo mundo é diferente. Tá? Você vai levar uma carga diferente dos outros. Então, pare de se comparar com A, B, C ou D. Cada pessoa tem seu próprio gene, seu próprio DNA e suas próprias características. Então, a aceitação é muito importante. Tá? Viver bem, você só vai viver bem após você entender que somos únicos. Tá? Cada indivíduo é único. Você tem características próprias. Você vai viver bem e harmonia com todo mundo, com o mundo em sua volta, a partir do momento que você entender isso. E cada um vai levar suas características. Tá? Então, cada indivíduo tem suas próprias características. Vamos falar sobre as etapas. Primeira dela, o recém-nascido, onde o indivíduo tem independência dos pais. A comunicação é feita através de sinais, o movimento é bastante restrito, não tem deslocamento muito longo, então é bastante restrito. Aí vem a infância, onde tem a comunicação por fala. Você já tem um deslocamento maior e você já apresenta menos dependência dos pais, devido a esse movimento ele ser mais presente. A outra etapa é a adolescência, onde acontecem as mudanças no corpo. Em média, 12 aos 20, mas pode chegar até os 21 anos. Ou seja, mesmo com 18 anos, o corpo ainda sofre mudanças. Mesmo na tal da maioridade, você ainda vai sofrer modificação no seu corpo, ainda vai se transformar. Tá? Que é a etapa da puberdade, onde o ser ele fica maduro sexualmente. Mas observação, maduro sexualmente. Tá? O corpo fisiologicamente, não que seja comportamental. Ou seja, momento de realizar algum tipo de prática. Etapa que o corpo avisa que você pode reproduzir, não que você deve reproduzir, tá? Então, não vá confundir os momentos. Existe o período fisiológico do corpo e existe o período, momento comportamental. Por isso é bom um diálogo com os pais. É muito importante nessa fase você conversar com seus pais sobre o assunto. Dúvidas em questão de comportamental. Tá? Além disso, há o surgimento de seios, crescimento, desenvolvimento, e o surgimento de barba, a questão dos pelos faciais nos homens. Então, a puberdade ela é feita através de alteração no corpo. Existe a alteração no corpo. A gente vai falar primeiro dos meninos. Existe o período de reprodução dos gametas. Tá? Para isso acontecer, é necessário ter o desenvolvimento do testículo. O testículo é o órgão que vai originar os gametas. Se você está maduro fisiologicamente, ele vai desenvolver para atender a produção dos gametas masculinos. Tá? Então, o homem ele vai começar a produzir espermatozoide, que é o gameta masculino, de reproduzir. E para isso ele precisa desenvolver sua estrutura. Além de pelos genitais e nas axilas. Pelo no rosto também é uma característica que marca o período. Além da modificação da voz. Todas as alterações estão sujeitas a DNA, gene do indivíduo. Tá, gente? Então não é porque fulano de tal tem mais barba, então não é porque fulano de tal desenvolveu mais isso ou aquilo, que você vai desenvolver. Características são herdadas, são hereditárias, no caso da barba.
Alguns podem ter mais, outros menos. Por causa dos pelos, algumas pessoas podem ter mais, outras menos. Então, tudo isso são características dentro do gene que você vai levar devido à sua herança hereditária. As meninas, alteração no corpo também, a mudança no corpo, desenvolvimento da mama, as gorduras começam a se redistribuir, principalmente na cintura, pelos genitais, nas axilas, pelos nas pernas e menstruação. A menstruação, ela marca o período, a mudança do corpo, em que ela indica que a garota pode engravidar. A primeira menstruação recebe o nome de menarca. A partir da menarca, você pode engravidar. Menstruação é a liberação dos gametas femininos. Então, marca o início do amadurecimento fisiológico. A partir do momento que há a primeira liberação de gameta, ou seja, a menstruação, a mulher vai liberar fisiologicamente todo o ciclo, um gameta. 2, mais raramente. O ciclo pode variar de mulher para mulher, mas geralmente a média é 28 dias. Tá? Então, menstruação não é fora do normal, não é algo fora do normal. Não precisa ter vergonha, não, apenas precisa ter cuidados e higiene. Tá? Então, menstruação marca o início da liberação do gameto feminino, o óvulo. Aí vem a parte adulta, né, que é a responsabilidade aumenta, decisões da vida, planejamento familiar, questão das contas, né, vai aumentando a questão da responsabilidade da pessoa. E o envelhecimento, que é a parte que o corpo perde potencial, alterações dos hormônios, as células já não conseguem regenerar como antes, os músculos, os tecidos começam a ter uma fragilidade maior, tudo isso devido ao período da vida do envelhecimento. Bom, e quem controla nosso corpo? Esse controle de funções é feito pelo sistema endócrino. Tá? O sistema endócrino tem a função de estar controlando, regulando todas as atividades do corpo. Através de quê? Através dos hormônios. Hormônios são substâncias químicas que vão fazer essa regulação. Podem inibir, podem acelerar, eles vão controlar as atividades. A falta ou excesso dos hormônios podem causar consequências no corpo. Tá? Esses hormônios são levados através da corrente sanguínea até chegar no órgão necessário, o responsável. Cada hormônio tem uma função específica no corpo. Tá? Por isso que é importante sempre ter controle, sempre fazer exames, consultas para verificar a taxa de hormônio no corpo. As glândulas são estruturas que são responsáveis por produzir e liberar essas substâncias, principalmente os hormônios. Existem 2 tipos de glândulas: as glândulas exócrinas e as glândulas endócrinas. As exócrinas estão fora do corpo, exterior do corpo, libera substâncias para fora do corpo e precisam de canais, que são ductos, para liberar essas substâncias. As glândulas endócrinas não precisam de ductos, elas liberam diretamente na corrente sanguínea para dentro do corpo. Principalmente as substâncias que são liberadas são os hormônios. Tá? Então, exemplos de glândulas exócrinas são lagrimal, sudorípara, sebáceas, mamárias. Tudo são glândulas que liberam, né, excretam essas substâncias. As glândulas endócrinas a gente vai ver na próxima aula. Função, hormônio, tudinho direitinho. Então as glândulas elas produzem e liberam, tem a função de regulação, e algum problema nas glândulas podem causar falta ou alteração hormonal e podem levar consequências ao corpo. Muito obrigado e até a próxima aula.